Deus ama você. Cada detalhe da nossa vida faz parte de um grande plano divino. Aonde você está, Deus está com você. Então busque, meu irmão, busque intensamente a Deus. Se agarre com Deus. Se prepare, porque Deus tem coisas tremendas para a tua vida. Abra o entendimento da tua igreja, do teu povo, para ouvir a tua voz, Senhor. Meus amados irmãos, é uma alegria podermos estar juntos em mais um momento, podemos meditar na palavra de Deus, temos esse tempo juntos. Eu gostaria de convidar os queridos a abrirem a Bíblia em Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao 16. O texto da palavra de Deus nos diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Vamos orar ao Senhor novamente? Aliás, agora, não é? Pai, fala ao nosso coração, nos concede o privilégio de ouvirmos a Tua voz nesse tempo que teremos juntos. Fala, Deus, conosco. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, o texto ele é muito claro, ele traz duas frases que se destacam. Ele diz, pois onde há inveja, e a inveja, ele está trabalhando a questão da inveja amargurada, azedada, aquela inveja que se transformou num contágio, aquela inveja que infecciona, que quem chegar perto vai ser atingido por ela. E sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E o texto está falando que o primeiro cuidado que a gente precisa ter, a primeira questão que precisa chamar a nossa atenção é a inveja amargurada. A Bíblia é muito clara, porque a inveja ela pode acontecer no coração de qualquer pessoa. Qualquer ser humano pode ser tomado pela inveja. Uma inveja momentânea, que você logo acorda e diz, opa, que isso? Não posso deixar meu coração tomado por esse sentimento. Tem aquela inveja que você está passando por um momento e você, de repente, é chamada a sua atenção por algo que outra pessoa tem. E uma pessoa tem uma situação que você diz, puxa vida, fulano superou isso tão rápido, fulano se casou tão bem, ciclana se deu bem na vida, Beltrano se deu bem na sua situação pessoal, particular, e aí depois você acorda e diz, misericórdia, esse sentimento não é de Deus, esse sentimento ele não agrada a Deus. Mas a inveja, quando ela ficou amargurada, ela gerou uma situação contrária ao que diz Romanos capítulo 12, verso 10. Romanos 12, 10 diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então o texto está falando de alguém que ama o irmão, a irmã, a tal ponto que prefere ver aquela pessoa melhor até do que ele mesmo, do que ela mesma. E isso não é fácil na vida cristã, porque amar a esse ponto, amar cordialmente, essa palavra é uma composição de duas palavras, de mente e coração, cardia. Quando você ama cordialmente, você ama com todo o coração e com a mente, de tal maneira que você prefere que a outra pessoa alcance o sucesso numa área que você está desejando. E sabe que às vezes isso é difícil? John Bevere, ele fala, ou Bevere, ele fala no livro dele, falando a respeito de isca de Satanás. Ele fala como Satanás é astuto, porque às vezes
ele quer nos impedir de ver o outro melhor do que a gente mesmo. E ele compartilha uma situação onde ele tinha uma secretária muito competente e um outro pregador, alguém evangélico, cobiçou essa secretária dele e fez uma oferta para poder financeira, para poder levar essa secretária, e ele perdeu essa secretária. E ele, por um tempo, ele ficou com um sentimento ruim no coração em relação a essa pessoa. No dia que ele perdoou e que ele desenvolveu no coração dele um sentimento de gratidão, porque Deus tinha concedido a essa pessoa que trabalhava com ele algo melhor do que o que ele poderia oferecer, e ele naquele momento não tinha condições de cobrir a oferta que foi dada àquela secretária por aquele outro pregador. Quando ele conseguiu perdoar e ele conseguiu se alegrar pelo sucesso daquela secretária, aí Deus mandou para ele uma outra secretária muito mais competente, com muito mais capacidade de ação proativa do que a outra secretária era. E aquela que veio se tornou uma bênção imensa no ministério dele. E hoje o ministério dele tem um alcance mundial, ele tem uma receita que dá para ele poder cobrir muitas vezes mais o que aquela secretária recebeu de proposta para poder trabalhar naquela outra missão com aquele outro pastor. Então, quando você ama cordialmente, você dá um tiro certeiro na inveja amargurada. Você não permite que a inveja ela consiga assumir um lugar no seu coração a ponto de deixar você com esse sentimento ruim, onde você não pode ver outra pessoa bem. E sabe, preferir em honra, como diz o texto, amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros, está falando de você olhar para uma pessoa com tanto amor no seu coração, que quando você percebe que até você mesmo pode facilitar as coisas, abrir as portas para que aquele irmão, aquela irmã possa crescer, você faz isso, você abençoa aquela pessoa, você abre as portas, porque às vezes Deus coloca a chave na sua mão para que você abra portas para outra pessoa. E você, com medo daquela pessoa crescer, ele passar para trás, e com medo daquela pessoa progredir, e você não progredir, você não abre portas. E quando você não abre portas, você impede o Espírito Santo de abençoar a você mesmo. Eu tive uma experiência em Goiânia, Goiás, com um homem de Deus, um presbítero chamado Eibe Abraão. O Eibe me ensinou com uma atitude linda que ele teve. Ele tinha um hangar no aeroporto de Goiânia, e eu fui numa manhã dar uma palavra, ministrar uma palavra num culto que ele realizava ali na empresa com seus funcionários. E aí quando eu cheguei naquele culto, ministrei, num determinado momento teve um período de oração e o Eibe foi orar. E ele orou pelos seus concorrentes em volta, pedindo: Deus abençoe os meus concorrentes, para que eles tenham o sustento para poder cuidar das suas empresas, das suas famílias. Multiplica, Deus, clientes para eles, para que eles possam crescer e progredir. E eu fiquei encantado com aquilo, porque ele estava orando pelos concorrentes, ao invés de desejar que os concorrentes fechassem as portas para que só ele tivesse serviços. E um dos seus funcionários disse: olha, pastor, não falta serviço aqui, de tal maneira que nós temos dificuldade de dar conta de tudo que Deus tem mando para a gente. Então, o segredo, queridos, é realmente você preferir em honra, é você abençoar para que você seja abençoado. Filipenses, capítulo 2, nos diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve
no coração do Senhor Jesus Cristo? Está lá explícito em João 3,16. É um texto que você conhece, que geralmente todo crente conhece, todo cristão conhece. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Por que Ele nos amou e deu o seu único Filho? Filho unigênito quer dizer único Filho. Para nos dar o melhor, o presente da salvação e a vida eterna, Ele nos deu o que de melhor Ele tinha e tem, que é o seu Filho, seu único Filho, para nos salvar. Então veja que Deus, Ele nunca economizou quando pensou em nós. Ele, para nos dar o melhor, Ele ofereceu a si mesmo, para vir aqui. Porque Emanuel é isso, é Deus conosco. Ele se ofereceu a si mesmo, porque ninguém conseguiria satisfazer as exigências de Deus para que tivéssemos a vida eterna. Então Ele veio em pessoa para nos dar a si mesmo e morrer na cruz em nosso lugar, para garantir que tivéssemos a vida eterna. E é interessante que a Bíblia nos adverte com relação à inveja. É um sentimento totalmente contrário do Senhor Jesus Cristo. Veja que o Senhor Jesus Cristo, ele não mediu esforços para que tivéssemos a vida eterna, para que tivéssemos a salvação, para que pudéssemos ter o melhor de Deus e pudéssemos dar a Ele o melhor de nós, que é a nós mesmos. Ele se dedicou, Ele se enviou a si mesmo para que pudéssemos ter a salvação. E é interessante que a Bíblia nos adverte em Provérbios 27, o versículo 4, dizendo: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? A inveja, quando ela se torna amargurada, ela pensa no outro o dia inteiro, mas não em abençoar o outro, em destruir o outro, em puxar o tapete do outro, em tirar do outro aquilo que está fazendo o outro feliz. E isso me lembra a história da serpente e do vagalume. A serpente perseguindo o vagalume no meio da floresta para poder comê-lo, chegou num momento em que a serpente encurrala o vagalume e ele fica sem saída. E naquele momento, a serpente pronta para poder abocanhar o vagalume diz: dona serpente, um momentinho só. Me explica só uma coisa, eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Por que a senhora quer me comer? Só me responda isso. E a serpente diz: porque eu odeio ver você brilhar. Uma mulher estava fazendo esses programas de emagrecimento e aí chegou com 10 quilos a menos depois de um tempo na empresa que ela trabalhava, com roupas mais justas, roupas mais propícias para o peso que ela estava agora. E aí ela toda cheia de vida, porque várias colegas estavam dizendo que ela emagreceu, que ela estava linda, que ela estava muito bem. E aí uma colega cheia de inveja disse: eu não estou vendo nada de diferente em você. Para mim você continua a mesma. Sabe, queridos, há pessoas que elas não suportam nos ver brilhar, ver o nosso bem, ver você alcançar sonhos, ver você fazer aquela viagem maravilhosa. Incomoda pessoas. Ver você comprar aquele carro bom, incomoda algumas pessoas. Às vezes, até você casar com uma mulher muito bonita, com um homem muito bonito, incomoda pessoas. E qualquer problema que aconteça na sua vida, aquela pessoa se sente bem, ao invés de se sentir mal com algum insucesso seu, com alguma situação desagradável na sua vida. E isso é a inveja ao extremo. O segundo lugar, o texto diz que nós devemos tomar cuidado com a cobiça. A pessoa
que cobiça, nos diz Êxodo, capítulo 20, verso 17, nos advertindo contra a cobiça: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Quando a Bíblia está dizendo isso, é porque tem gente que cobiça. Como o caso daquele pastor que viu o outro com uma secretária eficiente e ofereceu mais dinheiro para poder tirar a secretária dele do seu local de trabalho, para que ele tivesse o que o outro tinha. Então, quando a Bíblia fala não cobice a mulher, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nós poderíamos mudar de boi e de jumento para carro, para moto, não é verdade? Porque nós vivemos um outro século. Então, quando a gente está cobiçando, é porque você não está suportando ver o outro com aquilo que você não tem. Cobiça é isso. É quando você deseja, com tamanha intensidade que o outro tem, que você quer ter o que aquela pessoa tem. E olha, isso adoece uma pessoa, quando ela não consegue conviver com você, vendo você bem. E fuja dessas pessoas. Se você puder, se distancie dessas pessoas, porque elas são pessoas amarguradas, elas são pessoas azedadas, e são pessoas que vão fazer de tudo para ver a sua derrota, porque você está bem. Agora, muito cuidado, para que isso não assuma lugar no seu coração. Porque se isso assumir lugar no seu coração, você vai perder a bênção de Deus na sua vida. E esse tipo de inveja amargurada que gera cobiça é aquela inveja que faz com que você adoeça. A cobiça, ela transforma gigantes em anões de fé e de caráter. Você se torna até mesquinho e avarento. A cobiça, ela traz a outra pessoa para perto de você, ela amarra você à vida da outra pessoa. É interessante porque você não para de pensar no sucesso do outro, se incomoda doentiamente com o progresso do outro. Então você pensa o dia inteiro em como foi que aquela pessoa chegou onde ela chegou, e como é que aquela pessoa alcançou o sucesso que ela alcançou, como é que aquela pessoa conseguiu comprar aquele carro. E se tiver nas suas mãos o poder de prejudicar o ganho financeiro daquela pessoa, você até faz isso para poder prejudicar, para que aquela pessoa não continue progredindo. Então, faça o propósito, meu querido, de você fugir da inveja e da cobiça. Provérbios 4, verso 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, cuidado, querido, cuidado, porque se você está vendo defeitos demais em uma pessoa e criticando constantemente essa pessoa, pode ser inveja amargurada. Se essa pessoa está ocupando sua mente muito tempo a ponto de impedir um sono tranquilo, isso pode ser inveja, ou às vezes falta de perdão. Se a presença dessa pessoa lhe causa incômodo ou desconforto constantemente, pode ser inveja, como também pode ser falta de perdão. Às vezes um se confunde com o outro. Se você ora e não sente Deus falar com você como falava antes, pode ser inveja ou falta de perdão. Então você precisa realmente de um tratamento do Espírito Santo. Eu queria citar uma frase de Thomas Brooks. Thomas Brooks, ele disse uma coisa interessante: a inveja, ela tortura as feições, ela incomoda a mente, ela inflama o sangue, ela corrompe o coração, ela devasta o espírito, e assim ela se torna ao mesmo tempo torturadora e carrasco da pessoa
que está tomada por essa inveja. E olha, eu queria que você soubesse que Deus não quer esse sentimento no seu coração. Deus não quer você possuído por esse sentimento ruim. Se ele está no seu coração, se você está percebendo isso no seu coração, às vezes a inveja se instala na família, a inveja de um irmão ou de uma irmã que é mais querido pelo pai, pela mãe, que é o filhinho do coração, e você não é esse filhinho do coração ou a filhinha do coração como aquele é, como aquela é. E se você foi tomado por essa inveja amargurada, busque o perdão de Deus. Busque que o Espírito Santo trate o seu coração. Busque que Deus arranque esse sentimento ruim da sua vida. E você vai perceber que vale a pena viver livre desse sentimento, com amor intenso no coração. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala, Deus, continuamente ao coração do teu povo, dos teus servos, da tua serva. Que essa palavra possa ficar ecoando na mente de cada um, no coração de cada um. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente.